Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 João. Chegamos agora ao capítulo de número 2, verso de número 18. Pelas manhãs de domingo, temos refletido nessa epístola, a epístola do apóstolo João, passagem por passagem, tendo como nosso tema a Igreja que Ama. 1 João, capítulo 2, lemos a partir do verso de número 18. 1 João, capítulo 2, verso 18. Diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o anticristo, o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, porque aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes. Se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai, e a promessa que Ele nos fez é esta, a vida eterna. Eu vos escrevo estas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, que chega a nós por inspiração do Teu Espírito e preservação do mesmo, por amor à Tua Igreja. Pedimos então que mais uma vez nessa manhã o Senhor se revele a nós. O Senhor nos ministre a Tua palavra pelo Teu Espírito, para a Tua glória mesmo, para a edificação da Tua casa e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. O anticristo está vindo. É assim que João inicia esta passagem que lemos. O anticristo está vindo. E você sabe que o anticristo é uma figura, um personagem cuja vinda está prevista, cuja manifestação está prevista para o fim dos tempos. Para o fim dos tempos, porque, biblicamente falando, nós já estamos no fim dos tempos. Desde que Jesus Cristo veio em sua primeira vinda em humilhação, Ele morre na cruz, Ele ressuscita, Ele sobe aos céus, Ele derrama do seu Espírito, ou seja, a partir do evento Cristo, se dá início o fim dos tempos. Porque o último evento da história da salvação que falta acontecer para que as cortinas se fechem e haja então o fim do fim, é a sua segunda vinda agora em glória. Este é o único evento, o último evento da história da salvação e o último que falta acontecer. Agora, o Novo Testamento nos avisa que esta segunda volta de Cristo em glória será antecedida pela vinda daquele que Jesus chamou de abominação assoladora. Que essa segunda vinda de Cristo em glória será antecedida pelo aparecimento, pela manifestação daquele que Paulo chamou de o filho da perdição. É só João apóstolo
que chama essa personagem de o Anticristo. O Anticristo é essa abominação desoladora, é esse filho da perdição que há de se manifestar ainda no mundo. Porém, o João vai nos acrescentar ainda pelo menos duas informações a respeito disso. Uma é que, embora esse Anticristo, o Anticristo, ainda não se manifestou no mundo, o seu espírito, contudo, já está no mundo. O espírito do Anticristo já está no mundo, influenciando pessoas e, inclusive, formando anticristos, no plural. No tempo de João, ele vai dizer que alguns desses anticristos, no plural, saíram da própria igreja, estavam na igreja, congregavam com os irmãos, talvez eram inclusive mestres na igreja, mas saem da igreja e não apenas saem da igreja, mas querem arrebatar outros da igreja, como ele vai dizer no verso de número 26, motivo pelo qual ele escreve o que escreveu. Eu vos escrevo essas coisas, tendo em vista os que vos querem enganar. E se esse perigo era real no tempo de João, senão ele não teria escrito sobre, quanto mais hoje, no nosso tempo, em que estamos pelo menos 2000 anos mais perto do que João e os seus leitores do fim do fim. Então a pergunta, irmãos, é: o que precisamos saber ou o que precisamos lembrar? Porque João, inclusive, vai dizer que ele não escreve porque nós não conhecemos a verdade, mas porque a conhecemos. Mas de tempos em tempos precisamos recordá-la, nos avivarmos nela, nos atentarmos a ela, e é isso que justifica, inclusive, as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos. Do que precisamos ser relembrados? A fim de que não sejamos enganados por aqueles que foram enganados, e não apenas foram enganados, mas querem nos enganar, ainda que à sua vista, com as melhores das intenções. Uma verdade que precisamos lembrar é que os anticristos são facciosos, são cismáticos. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, ou li: gosto de Cristo, mas odeio os cristãos. Já viu isso? Já leu isso? Gosto de Cristo, gosto de Jesus, me simpatizo com a figura de Jesus, mas não suporto os crentes, não suporto os cristãos. Me pergunto como é possível amar o cabeça e odiar o corpo do cabeça. Nós amamos a igreja de Jesus, não porque ela seja perfeita, nós não o somos, mas porque o amor de Jesus por ela está em nós, porque Ele mesmo está em nós por meio do seu Espírito. Mas esse amor pela igreja de Jesus, pela igreja de Cristo, não habita, não reside, não está nos anticristos. Tanto é que eles a deixaram. O apóstolo João vai dizer, verso de número 19, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles, veja, todos, nenhum deles ficaram. Todos eles
saíram para que se manifestasse que não são dos nossos, ou seja, eles estavam no corpo, mas não pertenciam ao corpo. Por isso, na hora devida, saíram do corpo. Talvez nunca pudessem se referir ao corpo, se referir à igreja como nós. Talvez sempre se referiam à igreja, ao corpo, de forma desdenhosa como eles. Como vocês. Você já reparou que às vezes tem gente na igreja, mas nunca se refere à igreja como nós? Sempre se refere à igreja, aos irmãos, à congregação, como vocês. Sempre se referem à igreja como, eles, como se fosse uma entidade à parte, diferenciada, superior. Mas eu digo a você, em amor, se você faz parte do corpo de Cristo, você foi lavado pelo seu sangue, selado pelo seu Espírito, se você é igreja dele, então você não deve se referir, a igreja para você não são eles. A igreja para você não são vocês. A igreja para você só pode ser nós. A igreja somos nós, os que são de Cristo. Então, confrontar a igreja em amor é coisa de família. Agora, odiar irmãos e deixar a comunhão é outra coisa. Segundo os anticristos, são anticristo. Não são pró-Cristo. Martin Lloyd Jones, um pregador gaulês, uma vez ele escreve assim: o problema das seitas não é que elas não pregam verdades, mas que não pregam toda a verdade. Verdade, se você pegar lá a literatura, tem tudo referência bíblica. E se você ler assim, só pelo fato de ter referência bíblica, você vai dizer, é verdade. Mas o problema não é que não se diz a verdade, ou não se diz verdades. O problema é que não se diz toda a verdade. Então, na verdade, a questão não é tanto o que se diz, mas o que não se diz. Porque aquilo que não se diz, na verdade, se nega. Ainda que não abertamente. Essa era a questão, esse era o problema desses anticristos. Não é que eles negavam abertamente a pessoa de Jesus, a pessoa de Cristo. Não era nem que eles não afirmassem ou não concordassem que Jesus era o Messias esperado no Antigo Testamento, o Cristo. Mas é que eles negavam que Jesus e Cristo fossem a mesma pessoa. Eles entendiam que o Logos, o Verbo, o Cristo, repousou sobre Jesus por um tempo, mas não eram os mesmos. Que o Cristo, o Verbo, o Logos, pelo meio do qual todas as coisas foram criadas, não havia encarnado. Por isso que João começa o seu evangelho, logo no primeiro capítulo, afirmando: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Era essa a negação. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 22 aqui: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo.
Então veja, não era uma negação completa de Jesus, mas era uma diminuição da sua pessoa. Aliás, essa é uma marca característica de uma seita, mesmo aquelas que se dizem cristãs. Essa é uma marca. Toda seita, mesmo aquela que se diz cristã, ela diminui algo da pessoa de Jesus ou da suficiência da sua obra redentora e salvadora na cruz. Isso é uma marca. Então, irmãos, quando te mandarem um vídeo, quando baterem a sua porta, quando te entregarem uma literatura, faça a prova. Se pergunte, ok, fala de Deus, fala de Jesus, tem versículo bíblico, tem citação da Bíblia, mas a pergunta é, e essa é a pergunta cabal: quem é Cristo? Quem é Jesus nesta teologia? Qual é o lugar que se dá a Jesus nesta doutrina? Ele é a salvação ou ele é só uma ajuda para a salvação? Ele é o centro ou o centro disso tudo é outra coisa? A bênção, por exemplo. O sucesso pessoal, por exemplo. Jesus, nessa história toda, ele é o alvo de todas as coisas, inclusive da minha vida? Ou ele é só o meio para tantas outras coisas, se não todas as coisas, um mero patrocinador de sonhos pessoais? Quem é Jesus em tudo isso? Teologia do coaching, teologia da prosperidade, teologia reformada, teologia batista. Ah, diz que é teologia reformada, diz que é teologia batista. Quem é Jesus nessa teologia? Qual lugar que se dá a ele? Mas pastor, e se for o contrário? E se perguntarem a mim, quem é Jesus na nossa teologia? O que eu digo? Diga assim: ele é o centro de todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Porque todas as coisas foram por meio dele criadas, são por ele, por meio dele, e para a glória dele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O começo e o fim de todas as coisas. Mas ele encarnou, morreu na cruz para a remissão de pecados, ressuscitou, subiu aos céus, reina e reinará para sempre, e voltará, e o seu reino jamais terá fim. E todo aquele que tem o Espírito dele, o Espírito de Deus, confessa como confessou Tomé: Senhor meu e Deus meu. Esse é um resumo do evangelho pregado pelos apóstolos. Permaneça nesse evangelho. Porque permanecendo nele, você permanecerá na verdade. Permanecendo na verdade, permanecerá em Cristo. E permanecendo em Cristo, permanecerá em Deus. E permanecendo em Deus, permanecerá na vida. Pois eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Você crê nisso? Amém. Então permaneça nisso. Agora, esses anticristos, eles possuem uma outra característica. Eles não são de Deus. Parece óbvio, claro.
Mas tem gente que diz assim, para mim falando de Deus está bom. Para mim, onde estivesse falando de Deus, eu vou. Bom, mas até a sabedoria popular diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo com uma Bíblia na mão aberta é de Deus. O diabo tentou Jesus no deserto com a Bíblia aberta. Salmo 91, está escrito. Você quer me vencer pelo que está escrito? Então eu vou te mandar uma. Também está escrito lá no Salmo 91, que Deus dará ordens a teu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra. Usou a Bíblia. Esses anticristos, eles não falavam do diabo. Eles falavam de Deus. Mas, ao negar Jesus como Cristo, negavam o próprio Deus. É o que o João vai dizer, verso 23, todo que nega o Filho, também não tem o Pai. Porque, ao se negar o Filho, se nega o Pai que o enviou e dele deu testemunho por meio do seu Espírito. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, há uma harmonia entre a verdade, o Filho e o Pai. E o Espírito, a verdade e a Trindade. O Espírito nos conduz à verdade, que é Cristo. Cristo nos conduz ao Pai. E o Pai e o Filho nos conduz, por meio do seu Espírito, no poder do seu Espírito ao mundo, para dar testemunho da verdade que Jesus é o Cristo. Aí tem gente que ouve tudo isso e diz assim, pastor, não seria importante então, não seria bom se a gente fizesse aqui na igreja um curso sobre seitas e heresias? Que a gente então fizesse uma imersão, um curso intensivo e extensivo, a fim da gente se proteger das mentiras. Eu diria assim, olha, um conhecimento básico até pode ser proveitoso. Mas sabe qual é a melhor proteção contra o vírus da mentira? A vacina da verdade. Dizem, inclusive, que treinam pessoas para identificar notas falsas, fazendo-as especialistas em notas verdadeiras. De modo que elas se tornam tão conhecedoras da nota verdadeira, das suas características, que quando aparece uma nota que nem tem uma característica da verdadeira, é falsa. Porque se fosse verdadeira, teria essa característica, não tem, é falsa. Então, conheçamos a verdade, mergulhemos na verdade, nos encharquemos da verdade, falemos da verdade, conversemos da verdade, cantemos sobre a verdade, nos saturemos da verdade de tal forma que quando a mentira aparecer, vai ser fácil identificar, é falso. Tem todas essas características, mas não tem essa. Lembra o que Jesus disse? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o Senhor por isso, que não nos deixou sem verdade. Então, o anticristo ainda se manifestará. O espírito dele, contudo, já está atuando, enganando. Mas a igreja que ama não vai se deixar enredar, porque ama Jesus. O Espírito de Jesus está nela para proteger de todo erro e conduzi-la à verdade, porque esse Espírito de Jesus, Ele mesmo é o Espírito da verdade. Por isso a minha oração é que todas as vezes que abrirmos as Escrituras nessa casa, seja num culto, seja numa classe bíblica, seja numa reunião,
de oração, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade ilumine. Que o nome de Jesus seja pregado, seja conhecido e seja exaltado, porque é assim que nós glorificamos o Pai. Como disse João 5:23, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Que assim seja e que Deus sempre nos abençoe. Amém.